princípio ele era emancipacionista porque ele tinha uma preocupação precípua em relação ao passo a passo do que iria acontecer com o chamado elemento servil, que eram os escravos, principalmente com as crianças. Ele era um educador por excelência. E qual era a proposta? A proposta era exatamente... Ou eram várias? Não eram várias propostas. O que ele se preocupava? Corretamente. Ele queria a abolição, como o próprio imperador queria a abolição. Dom Pedro era essencialmente abolicionista e eu considero Dom Pedro o maior nome da administração, Dom Pedro II, o maior nome da administração pública do Brasil de todos os tempos. A Voz da História de hoje traz um educador de gerações. Ele é historiador, membro do Instituto do Ceará, escritor, pesquisa a história militar, a história do Brasil, a história do espiritismo. É uma honra tê-lo aqui, professor Luciano Klein. Nem acredito que finalmente deu certo. A honra, querida, creia, sinceramente, é toda nossa. Agradeço a sua gentileza, a esse convite que realmente muito nos honra e podermos, mesmo que brevemente, entabular uma conversação fraterna a respeito do que amamos, que é a nossa história. Que é a nossa história. Antes da gente começar aqui, no principal, eu vi que o senhor foi criado no casarão, na Senador Alencar, e que pertenceu, né, anteriormente a vocês, ao professor Renato Braga. Como é viver num casarão? Ser criado. Meu amor, e é lindo. É, muito Nossa, bonito. O prédio ainda hoje continua. Né? Na família, meu pai partiu em abril de 2020, dia 23 de abril, e até hoje o casarão é preservado pelo meu irmão, por minha família, né? Nossa, e fica bacana. Ali na esquina da Senador Alencar com a Tereza Cristina, ao número 1076. E meu pai adquiriu esse casarão na época, eu era pequenininho, meus irmãos nasceram lá praticamente, do Dr. Renato Braga, quando ele ainda estava entre nós, porque é uma casa de meio quarteirão, ainda com um estilo bem daqueles casarios da década de 20, porque já houve alguma modificação, mas a casa tem mais de 100 anos. E o doutor Renato passou por uma situação muito difícil, um drama existencial muito grande, que foi a separação de um filho. Naquele local, eu acredito que por conta disso, ele, para não manter aquelas lembranças, se desfez, e meu pai adquiriu em 1967. E de lá para cá nós crescemos nesse espaço grande, ali no centro da cidade. A rua, a princípio, nos anos 1970, ainda era de calçamento, depois passaram, fizeram a pavimentação, as pistas dos nossos dias, enfeia um pouco, mas eu cresci ali, e correndo dentro de uma casa espaçosa. Hoje eu também moro numa outra casa de muita semelhança, próxima ali na Tereza Cristina. Não consegui me desvencilhar dessas lembranças e dessa influência da residência da Senador Alencar. Então hoje eu não consigo morar em apartamento, sinceramente não dá. Eu sei que é muito mais prático, muito mais seguro, mas ainda persevero como habitante ali da região do centro da cidade, próximo ali ao Jacarecanga. Olha que maravilha. E ali, eu ainda acho assim, tem muita coisa preservada. Ali próximo ao casarão que nós estamos falando, né? Que é onde há muitas casas antigas ainda ali. Infelizmente, lamentavelmente, mal cuidadas, algumas, até por razões óbvias, nem sempre quem mora tem condição de fazer. Outras, o que é mais doloroso para nós que amamos a história, é a destruição das mesmas para se fazer, isso tem sido uma febre ali no centro, estacionamentos. Perto ali do Beco da Poeira. Então muitas casas foram destruídas, uma ou outra ainda sobrevive e uma ou outra ainda escapa aos olhares dos historiadores. Você passa ali na Tereza Cristina, por exemplo, onde eu resido, a antiga Santa Teresa, a rua que aliás é muito curiosa, porque no século XIX, tanto ela quanto a Princesa Isabel, era a rua Dona Teresa, em homenagem a Dona Tereza Cristina, e a outra Dona Isabel. Com o advento da República, canonizaram as duas, uma virou Santa Teresa e a outra virou Santa Isabel, até a década de 30, e depois voltou a ser Tereza Cristina e Princesa Isabel. Então ainda há muitas casas ali do 800, final do século XIX, começo do século XX, que precisavam ser melhor observadas. Precisavam ser mais cuidadas, não é? Isso deve ter influenciado aí, né? Seu amor pela história. Sem dúvida. Sem dúvida, porque o ambiente ele molda muito, né? Morei nesse ambiente diferente. Meu pai também tinha na mesma rua Tereza Cristina, onde eu resido, um célebre curso dos anos 1950, que foi o curso Klein, que tinha como slogan "Preparando hoje o ginasiano de amanhã". Naquela época em que o aluno, para entrar no ginásio, tinha que fazer um concurso difícil, como, por exemplo, hoje se fosse entrar no colégio militar. O ensino era outro, eram outros tempos. E era ali próximo? Era bem na esquina da
Tereza Cristina com a Castro e Silva, já perto ali do cemitério, um prédio grande. Ele funcionou um tempo na Agapito Santos, depois meu pai conseguiu esse prédio próprio até recentemente. Né? Nós tínhamos esse prédio, um prédio também antigo, funcionou uma chácara da família Feitosa, na época ainda presenciamos ali algumas coisas de sítio antigo, quando éramos crianças. Brinquei muito ali naquela região. Hoje não é tão fácil morar ali, né? Por conta da própria situação de risco, da rua, você fica numa situação muito exposta, você tem que se recolher cedo. Mas eu ainda acompanhei aquelas conversas de calçadas, as famílias se reuniam, se recolhiam. Eu vivi tudo isso, tempos que já lá se foram, né? Mas cujas lembranças aí nós permanecemos com as mesmas até hoje, dando assim um alento, né, para continuarmos a jornada. De vez em quando eu evoco essas lembranças nas caminhadas que eu faço, lembrando do meu pai. Estudei no antigo colégio Nossa Senhora de Lourdes, que hoje já não mais existe ali também. Já Fometro, né? Na Conselheira Estelita, a Fometro hoje. Agora ele está bem preservadinho. O prédio está. Né, eu ensinei lá. O prédio está. Eu estudei lá. Nossa, do Instituto Klein. Era Instituto Klein que chamava? Colégio Klein? Não, era curso Klein. A pronúncia, na verdade, não é Klein, desculpa. Klein. Não, então o mas seu sobrenome é Klein. É Klein em alemão, mas é o que eu digo sempre quando pergunta Klein ou Klein, eu digo fica a gosto do cliente, né? Porque o certo é Klein em alemão. Né? Meu avô era alsaciano, era judeu, e veio daquela região conflituosa, nasceu alemão, depois se tornou francês, era Irish Klein, né? Veio para o Brasil, Aracati, inclusive a família ligada ao Jacques Klein, que era pianista, ele era primo do pianista, e meu avô veio para cá, e na época, por conta exatamente da situação da Segunda Guerra, ele, quando aqui chegou, ele era judeu, né? Se tivesse ficado na Alemanha, eu não estaria aqui, pelo menos nesse corpo que me encontro, mas ele optou por aportuguesar o nome e preferiu que fosse chamado de Klein. Os mais antigos da minha família, meus tios, chamam Klein. Os mais novos hoje, eu ainda mantenho Klein, mas tanto faz quanto tanto fez. Os mais novos hoje, talvez por conta da calça, a marca célebre Calvin Klein, e o nome está mais em evidência, aí preferem chamar de Klein. A língua está mais... Aí se fosse uma expressão aportuguesada, o Klein, o significado de Klein em alemão é pequeno, né? Então meu nome seria Luciano Pequeno. Certo. E como foi que a chegada no colégio militar? Isso aí foi um sonho particular, né? Eu fiz dois cursos só lhe interrompendo, antes. Você me disse que fez outros 2 cursos e acabou optando pela história. Pela história, por diletantismo a priori, né? Eu cursei geologia, administração de empresas, e aí fico com aquela sensação de vazio de querer fazer algo que eu realmente gostasse. Foi quando eu resolvi fazer licenciatura em História. Na época, na Universidade Estadual do Ceará, concluí o curso, aí me enveredei pela pós-graduação, já na UFC, e ao terminar o curso, comecei a lecionar em colégios particulares, e depois fiz o concurso para o Instituto Federal e para o Colégio Militar de Fortaleza, e por uma questão familiar optei pelo Colégio Militar, no qual permaneci durante 30 anos. Né? Praticamente agora, em dezembro, completamos 30 anos, estamos em fase de aposentadoria, e como você colocou, várias gerações tiveram o ensejo de passar por nossas mãos, né? O que é algo que, de certa forma, sempre nos deixa muito felizes, né? Porque eu sigo as mesmas trilhas do meu pai, embora tenha sido ele professor de língua portuguesa e de literatura. E eu digo sempre que meu pai, que no dia desta entrevista hoje, se estivesse entre nós, estaria completando 89 anos, meu pai foi na terra e continua sendo meu melhor amigo e meu grande exemplo, minha grande referência, de quem eu herdei, além do incentivo ao magistério, o exemplo pelo comportamento, por ter sido ele na terra um exemplo lídimo de um autêntico homem de bem. E o nome? E o nome, que é o mesmo, né? E passei para o meu filho. Então aí virou algo meio dinástico, né? O Luciano Klein, o pai, o Luciano Klein filho, que sou eu. Depois que ele se foi, eu passei a optar só pelo Luciano Klein, em homenagem a ele. Tanto é que os meus livros anteriores eram Luciano Klein filho. Depois que ele se foi, para lembrar e para confundir intencionalmente os nomes, eu coloquei Luciano Klein e o meu filho, que é Luciano Klein Neto. Já terminou direito, agora está indo pelo caminho da advocacia. Também, né? E aí, a história militar, né, que o senhor é pesquisador, foi já por conta do colégio militar? Ou já foi porque já gostava, já se interessava? Por conta do colégio. Também, né? Durante a nossa permanência no colégio militar, também muito grato pela instituição que nos acolheu e que nos deu condições, inclusive, para fazermos as pesquisas que empreendemos, notadamente na área que particularmente, usando a expressão dos nossos jovens de hoje, mais curto, que é o espiritismo. Mas nesse interregno tivemos a oportunidade de prestar algum serviço ao Colégio Militar, além da pintura da fachada, numa parceria com o IFAM, com o querido amigo Romeu Duarte, que hoje é companheiro nosso do Instituto do Ceará, quando nós mudamos em 2001
a cor, não sei se você se lembra, o colégio era branco, né? Ali na frente Não, você mas passa. não. Não, agora é amarelo, porque realça melhor as formas, mas não foi uma cor escolhida assim aleatoriamente. Foi a partir de um estudo, uma prospecção que foi feita com o Romeu e outros companheiros da arquitetura, e aí se constatou as cores que o casarão do Outeiro, como era chamado antigamente, o prédio do Colégio Militar, ele tinha nos anos 1910, nos anos 1930. Mas não na criação, né? Não na criação. O prédio em si foi construído a partir de 1877, em razão da grande seca, né, a terrível seca dos 2 setes. Então foi utilizada a mão de obra das pessoas que vinham do interior e o prédio passou a abrigar o Colégio Militar do Ceará a partir de 1919. Então as cores que ele tinha eram um ocre antigo, parecia telha, que era uma das cores que nós pensávamos em resgatar, que era muito comum na Fortaleza daquele tempo, nos anos 1910, 1920, mas o Romeu e outros companheiros sugeriram que talvez uma cor intermediária ficasse melhor, e aí nós optamos pela cor do prédio nos anos 1930, que era o amarelo, que permanece até hoje. Porque o branco em si ele não realçava muito a beleza do prédio. Mas na época, você imagina o que nós sofremos. Porque muita gente criticou, você se acostuma com a cor, porque a cor branca é dos anos 1960 para frente. Mas até o final dos anos 50 era amarelo. E permanece até hoje, já se acostumaram. Então, por conta desse amor ao colégio, nós fizemos alguns trabalhos, fizemos um álbum na parceria com 2 amigos, a professora Regina Cláudia e o Janote Pires, também historiador. Aquele livro Casarão do Outeiro. E o Casarão do Outeiro que nós fizemos em parceria com o querido amigo Janote Pires. Também não é o mesmo álbum, são 2 obras. Não, tem o álbum, esse eu vou conseguir para você depois. Nossa, que coisa maravilhosa. O álbum que é só de fotografias antigas, desde o século XIX até os dias atuais. Ou pelo menos até quando o livro foi publicado. E o livro Casarão do Outeiro, esse sim. Aí nós contemplamos um pouco da trajetória, da história dessa instituição, que é referência à história da educação no Ceará. É verdade. Só para encerrar o capítulo do Colégio Militar, quem cunhou esse Casarão do Outeiro? Era o povo que chamava? Era pela própria região. O bairro Aldeota, antigamente, era chamada de Outeiro. Né? Então, o prédio em si, hoje, inclusive, tem um nome que o Exército dá a partir de uma escolha que foi feita ao prédio, que é Casa de Eudoro Correia. Mas até o início do século, as pessoas se referiam àquele vetusto casarão como Casarão do Outeiro, né? Exatamente pela localização, o bairro, mais tarde, hoje, mais conhecido como Aldeota. Gente, Luciano Klein de novo. Não tem problema não. Autor dessa biografia definitiva, me permita, do cearense Bezerra de Menezes. Né? Espetacular. Imagino que a maioria de vocês conhecem o livro. Essa pesquisa durou quantos anos, professor? Foram 3. Porque tem um de 2000, não é? Tem um de 2000, nós lançamos em face... Eu vou colocar aí na descrição como é que vocês fazem para adquirir. O de 2000 foi por conta da celebração do primeiro centenário de falecimento dele, em 1900. Ele faleceu, ou desencarnou, que é a expressão que nós espíritas utilizamos, no dia 11 de abril de 1900. Portanto, em 2000 nós fizemos uma edição comemorativa, que evidentemente não se compara a esta. Na época nós organizamos uma equipe sintonizada com esse propósito de resgatar a biografia de Bezerra de Menezes, mas de lá para cá e antes até, portanto, aí já durante 3 décadas, nós vimos realizando uma garimpagem em documentos, em fontes primárias, para tentar conhecer melhormente um pouco a história desse cearense, que eu costumo dizer sempre, sabe, Isabel, embora figuras notáveis da nossa cultura, da nossa literatura, José de Alencar, Raquel de Queiroz, Domingos Olímpio, você pode ressaltar, mesmo no campo da religiosidade, o Padre Cícero, mas eu acredito que não haja no Brasil hoje um cearense cujo nome seja homenageado, destacado, distinguido em todas as federações, em todos os 27 estados, como o de Bezerra de Menezes. Se não for um centro espírita, porque praticamente todos têm, e sempre tem um com o nome dele, isso aí já ratifica o que estamos dizendo, você tem uma escola, você tem maternidade, você tem lares de idosos, verdade, ruas, avenidas, então é uma figura realmente que você encontra em todos os estados por onde você passa referências a ele. Olha, eu vou dizer uma coisa, foi uma pesquisa, cansa só da gente ler, mas muito bem feita. E além de tudo, você escreve muito bem. E que não pesa. Eu já tinha comentado isso com o Tarcísio, né? Ele, Bel, tu já conseguiu ler? Não, porque também, né, não tem como. Tarcísio, até porque Tarcísio que fez o pós-fácil. Né? Tarcísio leu, eu brinco sempre, sabe, Bel? O Tarcísio Matos é uma pessoa extraordinária, um dos grandes amigos, jornalista de mão cheia. O Tarcísio leu o livro mais do que eu, porque ele leu umas 3 vezes esse livro para fazer as correções devidas e ainda fez o pós-fácil, né? Então, sou muito grato a esse irmão amado. Essa pesquisa, esse garimpo que o senhor fez, né? Aí, descobri na biblioteca. Aí foi na onde? Aí foi na família, há muitos anos. E isso é muito digno de mérito.
Não estou puxando, você deve ter ouvido muito isso, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, bem rapidamente, porque eu tenho algumas dúvidas sobre, que eu não achei aqui, né? De repente, estava na página alguma que eu pulei, né? Claro. Ele nasce em Jaguaretama, né, professor? Antiga Riacho do Sangue, cujo espaço geográfico, na verdade, hoje estão as cidades de Jaguaretama, na maior parte, e também Solonópolis, faça-se justiça. Então, é aquela região, no Vale do Jaguaribe. Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831, num ano difícil, né, da história política nacional, em razão da abdicação do dia 7 de abril do nosso primeiro imperador. Verdade. Aí o Brasil vai entrar num dos períodos mais difíceis da sua história, mais tumultuados, que foi o período regencial. E a família vai embora? Para Fortaleza, em que... Não, a família permaneceu no Riacho do Sangue até início do decênio seguinte, quando em 1842, em razão das questões de natureza política nacional, que refletiu aqui no Ceará. O pai dele era chefe político dos liberais, na região do Riacho do Sangue, e parente, portanto, do major João Facundo de Castro Menezes, que foi assassinado. E devido à perseguição engendrada contra os liberais, ele optou por uma questão de segurança familiar, estabelecer-se na vizinha província do Rio Grande do Norte, na Serra dos Martins, e ali permaneceu durante 4 anos. Foi o período em que ele depois, em 1846, volta, poderia ter voltado antes, mas acreditamos que foi em decorrência da seca de 1845, uma das mais terríveis, né, da nossa história. Então ele volta, perdeu muito ali das propriedades que ele tinha na região, do gado, e aí se estabelece, a princípio em Fortaleza, em 1847, quando o nosso biografado terá o ensejo de cursar o recém-fundado Liceu do Ceará, e o pai depois se estabelece... 1847? 1847 foi o ano que o Adolfo estudou no Liceu, permanecendo até concluir a época, né, o que corresponde hoje ao nosso ensino médio, secundário, e aí o pai se estabelece em Maranguape, adquire uma chácara e ali vai falecer em setembro de 1851 em decorrência de uma epidemia de febre amarela. Tá. Aí é o tempo que ele vai para o Rio de Janeiro, termina o curso e vai se dedicar à medicina. E nunca mais voltou? Nós tentamos até encontrar vestígios do retorno dele. Essa é uma das minhas dúvidas, porque eu já virei mexer. Não encontramos nada assim, mas o que acontece? Particularmente, nós aventamos a possibilidade de ele ter retornado, principalmente durante o período em que estudava. Primeiro que a mãe ficou, ele amava muito a mãe. Segundo, o Dr. Bezerra mais tarde escreveria alguns romances que foram publicados posteriormente pela Federação Espírita Brasileira. Em seu tempo, ele os publicou em folhetim, que era muito comum, as novelas de época, nos principais jornais de então. E nesses romances, como por exemplo, A Casa Assombrada, assim chamada, ele, uma espécie de alter ego, ele projeta nos seus personagens muita coisa da sua vida. Então, você colhe muitos elementos biográficos, você tem que ter essa sensibilidade, esse feeling, aí nós fomos encontrando, e por conta disso nós deduzimos que ele voltava a Fortaleza, principalmente no período das férias do curso de medicina. Que pena, né, não ter esse registro. Não, mas então, certamente ele veio, até porque ele dá algumas dicas que voltavam no período de férias, porque no romance ele menciona uma paixão que ele tinha por uma jovem, então nos faz entender que era alguém que ele amava, uma namoradinha. O romance, originalmente, ele foi publicado com o título de A Casa Mal Assombrada. Aí, posteriormente, eu não sei por qual razão, tiraram o advérbio. Então, o mal se foi, ficou Casa Assombrada, né? E existe para comprar? Quem existe, é um livro ainda hoje editado pela Federação Espírita Brasileira. É bem interessante. Fala muito do Ceará. Os romances dele, o Dr. Bezerra, nos seus romances, abordava muitas questões relacionadas à nossa cultura. É um prato cheio, inclusive, para quem, oportunamente, na área de letras, queira fazer um trabalho. Porque ele focava questões relacionadas à nossa cultura, aqui no interior do Ceará. Fala, como higienista, ele também defendia muita causa indígena, falava dos nossos índios, coisas que você não encontra em muito Isso dele. Aí também não é conhecido, não, dele. Não, a figura é totalmente conhecida, evidentemente. Não, desconhecido assim, esse lado aí, escritor, polígrafo. O Dr. Bezerra, querido, nós colocamos sempre, sabe, era uma figura multifacetada, né? Então, você vai encontrar ações dele, não só como médico humanitário, o título que ele recebeu da população da freguesia de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, de médico dos pobres, muito antes de ser espírita. Então já era uma figura que se destacava nessa área, como médico também pioneiro, como cientista, porque ele teve assento na Academia Imperial de Medicina, que não era para qualquer um, nas pesquisas na área urológica, embora não houvesse as especialidades médicas naquela época. Sim. Então ele era um exímio cirurgião, a ponto de muita gente do Brasil inteiro procurá-lo na Corte Imperial do Rio de Janeiro. Você vai ter o Dr. Bezerra se destacando nessa área da literatura, além da política, tanto na vereança
quanto na deputação geral. O deputado geral, à época, corresponderia hoje... Mas nunca foi pelo Ceará, né, professor? Não, nunca foi pelo Ceará. Ele concorreu, né, uma vez ao Senado pelo Ceará. Sim. Mas não logrou êxito, até porque naquela época ele, aliás, foi um dos melhores avaliados, né? Foi um dos que mais recebeu votos, mas naquela época, diferentemente das eleições de hoje, havia uma lista, se tinha uma vaga, porque o Senado era vitalício, falecia um senador, tinha que ter eleição, era quase que anual. Então você tinha que eleger 3 nomes, era uma lista tríplice, e o imperador, pelo poder moderador da época, escolhia. Então quase sempre ele foi preterido, até porque como liberal, ele fez algumas críticas contundentes em relação à política do império. Ele vai se destacar como emancipacionista, depois como abolicionista. Foi um homem também que teve uma atuação marcante no processo desenvolvimentista do Brasil oitocentista. Um homem que esteve à frente de várias empresas, inclusive na área ferroviária. Tem um lado empreendedor, não é? Tem um lado empreendedor importante, tem um capítulo que nós destacamos na área das ferrovias, lá no Rio de Janeiro, Macaé, Campos. Isso aí é impressionante. Ele foi responsável, por exemplo, hoje, porque a gente sabe, né, pela construção do bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, através da companhia arquitetônica, esteve à frente de instituições financeiras. Agora, tudo isso ele vai perder no decorrer da vida e vai falecer na mais extrema penúria do ponto de vista material. Então foi uma figura realmente, além do lado espírita, né, que o evidencia hoje mais, por isso ele é muito conhecido no Brasil, porque se o Brasil hoje é o maior país espírita, como é também o maior país católico, e tende a ser o maior país evangélico, que é algo muito auspicioso para todos nós, que é sempre bom, essa questão do lado espiritual, não é? De uma forma geral, porque todas as religiões, quando devidamente bem vividas por aqueles que as professam, são caminhos que levam ao mesmo fim, que é Deus. Então ele foi grandemente responsável no processo de estruturação da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, que é a instituição que organizou e organiza ainda, conduz os destinos do nosso movimento, e ele foi presidente dessa instituição em 2 momentos. E foi ele o maior responsável, inclusive, pela divulgação do Espiritismo no Brasil, porque ele publicava, querida, numa coluna hebdomadária, numa coluna semanal, dos principais jornais da época, o Jornal País, Jornal do Brasil, o Jornal Gazeta de Notícias. Ele tinha prestígio, aí e o Gazeta da Tarde, né, ele tinha uma coluna, Estudos Filosóficos, onde, numa linguagem jornalística, numa linguagem palatável para um povo, por parte não sabia ler, mas muitos liam essas histórias que ele contava, sempre coisas envolventes, esses causos de aparições, de visões, todo mundo gosta disso, de verdade. O sobrenatural assim visto, mas depois que entendido à luz do Espiritismo, esse sobrenatural passava a ser percebido como algo perfeitamente natural. Então, ele foi encarregado por divulgar muito do Espiritismo, e hoje, muita gente, quando quer entender por que é que o Brasil é o maior país espírita, eu destaco sempre pela ação de 2 grandes nomes, Bezerra de Menezes no século XIX, e Chico Xavier no século seguinte. E a diferença dos dois, para a maioria de nós que nos dizemos espíritas, é pelo fato que ambos, isso que me faz admirá-los, pregavam o que viviam, e viviam o que pregavam. Né? Então, foi o exemplo de Bezerra de Menezes, que nós não conhecemos pessoalmente, Chico Xavier, que foi o século no qual convivemos com ele, já que ele partiu no dia 30 de junho de 2002, portanto há 24 anos, mas há muitas entrevistas, e hoje é uma figura unânime, todo mundo, independente de religião, respeita e aceita Chico Xavier. Exatamente. Como é que foi assim a repercussão dele assumir-se espírita? Ele já tinha sido político, era político, se isso, eu queria saber se isso influenciou, porque eu tenho lido, né, que no começo, mesmo muitos intelectuais, eles tratavam o espiritismo assim como um delírio, como algo de menos, assim que chega 1850 por aí, professor? Que começa lá as mesas girantes, não sei o quê. Eu vi, inclusive, num bala de estalo aí do Machado, ele debochando. O Machado foi muito irônico. Muito, assim, né? Ele debochando. Então, o que eu queria saber, não sei se eu me fiz explicar. Entendi. Se isso influenciou para eles. Porque tinha muita sátira, muita. Tinha jornais, mas também, na contramão de tudo isso, querida, havia muitos intelectuais, já à época, em meados do século XIX, que liam o Espiritismo. Tanto é que boa parte dos que estiveram à frente do movimento espírita foram intelectuais, médicos, advogados, muitos militares, principalmente depois da Guerra do Paraguai também, e é compreensível, porque em momentos de dor e de sofrimento, nós nos aproximamos das reflexões mais detidas a respeito da vida e da morte. Isso é perfeitamente natural. Né? Então, esses fenômenos aos quais você faz menção, das mesas girantes, que aconteceram na Europa e que motivaram na própria Europa as investigações do professor Hipólito Leônidas Arrivai, que foi discípulo de Jean-Henri Pestalozzi, que seria posteriormente conhecido pela alcunha de Allan Kardec, opção dele próprio, para que o resultado do seu trabalho fosse conhecido, nem tanto pelo fato dele ser um homem de projeção, um nome conhecido na sociedade parisiense, mas pelo conteúdo da mesma.
que ele trazia como uma revelação dos imortais a partir das pesquisas que ele fazia desses fenômenos insólitos que assombravam o mundo até então e que não tinha para esses fenômenos a explicação devida. Então ele faz uma análise de tudo isso, publica em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos, que é a obra que norteia o Espiritismo, do qual vem todas as demais obras. O nosso Dr. Bezerra de Menezes só vai conhecer o Espiritismo em 1875. Portanto, já há algum tempo decorrido do Espiritismo, embora já fosse divulgado no Brasil. A partir de 1875, ele recebe esse referido livro, sistematizado por Kardec, que é o Livro dos Espíritos. Naquele filme, né? Você viu. E a partir de então, isso é ele próprio que diz. O interessante, porque é uma fonte segura, porque é resultante, essa informação, de uma entrevista que ele dá ao jornal periódico da Federação Espírita Brasileira, em 1893, em outubro daquele ano, numa reportagem que foi feita com ele, e ele responde a 4 perguntas, e numa delas ele diz que recebeu de um amigo em 1875, no bonde. Aí ele começa a folhear a obra, se identifica com a mesma, mas ele precisou ainda, e até porque naquela época, um detalhe, muitas vezes eu questionava, por que ele não se declarou espírita anteriormente? Porque a Constituição vigente, que foi a Constituição outorgada desde 1824, ela só permitia às pessoas exercerem cargos públicos, como vereador, como deputado, como senador, se fosse da religião que era oficial, que era da religião da Igreja Católica. Então ele teve que se resguardar um pouquinho, não podia se afirmar como espírito. Tanto que ele só vai declarar-se espírita efetivamente em 1886. Mas antes disso, ele precisou passar por uma experiência dolorosa, como aliás foi acontecer com muitas pessoas que só despertam para o lado espiritual depois de acicatadas pela dor, quando passa algum sofrimento, aspas, né, a perda de alguém. Ninguém perde ninguém. Na verdade, nós apenas nos transferimos para o outro lado da vida. E o Dr. Bezerra passou por uma dificuldade de natureza pessoal. Primeiro, um problema, uma dispepsia de natureza nervosa, que ele, como médico de nomeada e mesmo membro da Academia Imperial de Medicina, não conseguiu debelar esse problema, falou com vários amigos, até que em 1882, surpreendentemente, através de um receituário mediúnico, medicamento homeopático, o professor dele, o célebre Francisco Dias da Cruz, que foi professor na Faculdade de Medicina, também figura destacada na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, ele, já falecido desde 1877, através de um sensitivo, através de um médium, passa o receituário com o medicamento preciso para que ele, em pouco tempo após, se visse livre dessa enfermidade pertinaz. Mas não bastou isso. A sua segunda esposa, porque a primeira faleceu prematuramente, deixando com 2 filhos pequenos, em 1863, ele se casou com a irmã materna da primeira esposa, com quem vai ter mais 15 filhos, 15 com mais 2. Nossa. Aliás, 13 com mais 2, desculpa, teve 13 filhos, segundo casamento, 15 filhos, uma prole considerável. E ainda adotou uma menina, que era uma escrava alforriada. Então, com a segunda esposa no início dos anos 80, foi diagnosticada por vários amigos dele, da Academia Imperial de Medicina, como sendo portadora de tuberculose, que era, à época, uma doença fatal, né? E aí ele vai, uma vez mais, para esse sensitivo, esse médium, vem novamente o espírito que diz, contrariando o que disseram os médicos, que ela não tinha tuberculose, o problema dela era de natureza uterina. Ele acata a informação do médium, repetimos, companheiros ligados a ele, da Academia Imperial de Medicina, que depois ficaram perplexos diante da surpresa de ver a esposa com a saúde restabelecida, e aí ele receita o medicamento homeopático, e a esposa debelou essa enfermidade. A prova é tanta que ela só veio a falecer, isso foi em 1882. Depois em dele, 1909, com 58 anos, e nós tivemos acesso ao assento de óbito dela, e foi por um outro problema, que não esse, que diziam que ela era portadora. Então, foi a partir daí que ele resolve estudar a fundo esses problemas relacionados à alma humana, até se declarar no dia 16 de agosto de 1886, no Rio de Janeiro, no Salão da Guarda Velha, para um público, veja só, naquela época, um público de 2.000 pessoas. Não havia isto aqui, ó, que hoje ampliar a nossa voz. Você tinha que ser um bom orador. Verdade. Você tinha que impostar a voz, e um público de 2.000 pessoas não era fácil você reunir numa segunda-feira à noite. Então ele se declarava publicamente adepto do espiritismo. Então não só ele, mas voltando à sua questão, nós vamos ter aqui no Ceará Juvenal Galeno, que era muito amigo dele. Tinha vínculos de parentesco. E a repercussão, social? A repercussão não, no Rio nem tanto. Aqui, um pouco, em relação à família, porque o irmão mais velho dele, uma figura extraordinária, líder do catolicismo no Ceará, o Manuel Soares da Silva Bezerra, figura proeminente, foi um pai para ele, depois da desencarnação do pai, em 1851. Era uma figura, portanto, tradicional, e obviamente que não entendeu muito bem essa mudança de rumo, e sobretudo quando ele
adere ao espiritismo e passa a dirigir a Federação Espírita. Então ele, de certa forma, a priori, reprochou a conduta do irmão, por não entender, inclusive, o que era o espiritismo. Quando você faz a crítica a uma doutrina que você não conhece, evidentemente você pode emitir opiniões que não correspondem à realidade. Eu nunca critiquei o irmão, porque até vejo muito assim, era um entendimento dele, época, era um homem da época, era como Saulo, que não era antes o Paulo, né? O Saulo era o Paulo, o apóstolo, antes da espiritualização, até o momento em que ele cai do cavalo e passa a perceber que aqueles a quem ele perseguia traziam uma proposta de uma ideia libertadora, bem diferente daquela que ele até então julgava. E aí o irmão depois ele vai abrandando um pouquinho mais, vai até aceitando. Eu tenho uma carta dele dirigida ao irmão, que nos foi gentilmente cedida, uma cópia pelo meu estimado amigo companheiro do Instituto Ceará, que recentemente nos deixou, Eduardo Castro Bezerra Neto. Que lhe ajudou muito, né, professor? Um dos meus padrinhos. Muito ele, né? Demais, demais. Ele é parente dele? Ele é sobrinho trineto do Dr. Bezerra. Ele é trineto do Manuel Soares. Exatamente. Pena, então ele tem uma carta dele já de 1880, quando falece aqui em Baturité, a filha, que era uma espécie de prima-irmã do Dr. Bezerra, a Ursulina, filha do Manuel Soares. E na carta, nessa missiva que eu transcrevo aí, você percebe ele tentando confortar o irmão já em 1880, com os conhecimentos que ele tinha do espiritismo, mostrando a realidade mortalista do ser, que a vida não começa no berço, nem termina na sepultura, tentando dar já uma orientação espirítica acerca do que se sucederia com a alma após o desenlace do corpo físico. Então você percebe que o irmão, aos poucos, vai abrandando. Ele próprio registra num livro chamado Cartas Espíritas, que a princípio eram cartas que o Juvenal Galeno depois encaminhou à Federação Espírita Brasileira, que o Juvenal escreveu vários artigos, poesias suas, no periódico Reformador, na década de 1920, e o Juvenal encaminhou essas cartas, que eram íntimas do Dr. Bezerra, dirigidas ao irmão. E aí se publicou um livro, Cartas de Bezerra de Menezes. Inclusive ele escreve dizendo que a própria família aqui no Ceará, embora não aceitasse o espiritismo, mas encarava esse fenômeno da possibilidade da comunicabilidade entre os chamados vivos e mortos. Na verdade ninguém morre, apenas nós mudamos de endereço na visão que temos do espiritismo. E o irmão era assim também. E ele me registra que o irmão tinha muitos conhecimentos de histórias comuns ao povo nordestino, de casos de aparições, dos chamados fantasmas, das almas. O irmão continuou aqui, professor? O irmão continuou aqui. Em Fortaleza. E desencarnou em novembro de 1888, já velhinho, em razão de uma broncopneumonia. Aí fale mais um pouquinho do Juvenal Galeno, eu não sabia. O Juvenal é uma figura também ele importante. Era espírita declarado, declarado até o término da jornada dele, já na década de 1930. Embora seja uma faceta dele pouco explorada. Ignorância minha, porque eu tinha a impressão que a sociedade era mais, assim, preconceituosa com os espíritas no começo. E de fato foi. Final do século XIX, começo mas esse do preconceito, sabe, querida, era fruto do desconhecimento do que vinha a ser o espiritismo. Na fase inicial do espiritismo no Ceará, que é dos anos 1890, o nosso primeiro grupo espírita, efetivamente, do qual o Juvenal também participou, o grupo espírita Fé e Caridade, ele foi fundado em 17 de novembro de 1895. Muito tempo. Há muito tempo. Então sofreu muito, porque havia o que é compreensível, uma sociedade ultramontana, conservadora, as ideias a princípios, né, contraditórias em alguns aspectos, mas a essência é a mesma, que nos fala de Jesus como figura exponencial, referencial às nossas vidas. E o Juvenal Galeno, muito antes até do problema na vista, porque me diz, mas estou assim porque teve um problema que o tornou cego, né? Mas não, foi bem antes até. Então ele já cultivava o espiritismo. Um outro biógrafo, Wilson Boy, também fala da simpatia dele ao espiritismo. E há muitos artigos dele publicados ainda hoje. Dá para se recuperar algumas dessas poesias que foram publicadas no jornal Reformador, que ainda hoje circula, o periódico, que é o órgão informativo da Federação Espírita Brasileira. Ainda existe. Foi um dos mais antigos em circulação no Brasil. Mesmo nome. Maravilha. Que é de 1883. O primeiro número foi de janeiro de 1883. No segundo número, mesmo não sendo espírita ainda, ele já escreve um poema dedicado às mães, em homenagem à sua mãe, Dona Fabiana, que faleceu 6 meses antes, aqui em Fortaleza, aos 92 aninhos. E o Juvenal também, já mais à frente no tempo, na década de 20, você encontra vários poemas dele, divulgados na revista Espírita. Pouquíssimo conhecido. Não, pouca gente conhece. Muito. Professor, e ficou pro professor mesmo não problema não, é o título mais honroso. Eu também acho. E ele é abolicionista, né? Como é que foi a atuação dele, assim, junto ao abolicionismo? Extraordinária. E eu fico imaginando, é uma pergunta dentro da outra, que chegou lá, obviamente, o conhecimento dele, que a nossa foi antecipada em 4 anos, a de lá, né? Se tem alguma manifestação dele sobre esse fato. Teve muito. Tá. Só que ele ainda, inclusive, querida, foi anterior à nossa. A proposta dele, o Dr. Bezerra lançou um opúsculo em 1869.
portanto 19 anos antes da Lei Áurea, que é de 13 de maio de 1888. Então, em 1869, ele, vinculado ao Partido Liberal, naquele período que antecedeu ao decênio das leis abolicionistas, especialmente a Lei do Ventre Livre, que é de 1871, ele publicou um opúsculo de nome extenso, A Escravidão e as Medidas que Convêm Ser Tomadas para a Extinção da Abolição de Forma Gradual no Brasil. O título é enorme. Mas ele assim procedia de uma forma muito responsável, e explico por quê. Havia, como ainda hoje há, os políticos de palanque, de tribuna, demagogos, que prometem mundos e fundos, mas nem sempre, por melhores que sejam as ideias, não apresentam alternativas plausíveis em relação àquilo que propõem. O Dr. Bezerra era extremamente responsável. Então ele publicou esse opúsculo, por isso que dissemos que ele foi emancipacionista e abolicionista. Porque todo emancipacionista, todo abolicionista é emancipacionista, mas nem todo emancipacionista é abolicionista, que implica uma abolição mais abrupta, instantânea, imediata. O Dr. Bezerra, ele era os dois, mas a princípio ele era emancipacionista porque ele tinha uma preocupação principal em relação ao passo a passo do que iria acontecer com o chamado elemento servil, que eram os escravos, principalmente com as crianças. Ele era um educador por excelência. E qual era a proposta? A proposta era exatamente... Ou eram várias? Não eram várias propostas. O que ele se preocupava? Corretamente. Ele queria a abolição, como o próprio imperador queria a abolição. Dom Pedro era essencialmente abolicionista, e eu considero Dom Pedro o maior nome da administração... Dom Pedro II. O maior nome da administração pública do Brasil de todos os tempos. Para mim, ninguém governou mais do que ele. Também 50 anos, de 1840 até 1889. E o fato é que o Dr. Bezerra propunha, querido, o que todos deveriam propor. Porque é muito fácil você propor a abolição. Sim, mas depois de extinta a escravidão, o que se sucederá com os libertos? Que vai ser o problema que nós vamos encontrar no Brasil depois da efetiva abolição de 1888. Ele, nesse livreto, que hoje você pode até encontrar na internet, ele está já disponível para download, ele sugeria a criação de educandários para crianças, meninos e meninas, filhos de escravos, para que essas crianças pudessem ter acesso nessas escolas a um ofício, aprender um ofício qualquer. Era uma espécie de escolas técnicas, vamos usar essa expressão. Ele admirava muito as escolas técnicas, tanto é que foi membro sócio-efetivo do Liceu de Artes e Ofícios. Então ele se preocupava muito com o futuro dessessas crianças, porque quando as mesmas tivessem o ensejo de serem inseridas na sociedade, pensamento lá adiante, né? Elas poderiam sobreviver, ter uma profissão digna. Então a preocupação dele era nesse sentido. Mas não deram ouvir. Mas mesmo assim, depois, já nos anos 1880, que foi aquele período de efervescência da campanha abolicionista, aí sim, no nosso Ceará, 25 de março de 1884, o Amazonas, o Rio Grande do Sul também, que se tornaram vanguardistas nesse capítulo, nós vamos tê-lo aí já também se empenhando no Rio de Janeiro como deputado-geral. Nós encontramos, inclusive, publicamos no livro, uma homenagem que foi prestada a ele pelo João Klepp, que era o presidente da Confederação Espírita Abolicionista, pela atuação dele na defesa da causa da abolição, já em 1884, 1885, então ele acompanhava todo o movimento aqui do Ceará. Inclusive, em 1885, em homenagem aqui ao nosso Ceará, já por conta da antecipação da abolição, um parente dele lá no Rio de Janeiro, que tem o nome de um político bastante conhecido, Carlos Lacerda, mas não é o mesmo, esse era o Carlos de Lacerda. Bem anterior também. Bem anterior, teve o seu jornal 25 de março, em homenagem aqui à causa, empastelado naquela época, né, pelos conservadores e tudo, e o Dr. Bezerra profligou da tribuna, rebatendo essas arbitrariedades. Então foi alguém que realmente merece ter o nome no panteão aí daqueles que lutaram dos abolicionistas pela causa da abolição. E é pouco lembrado nesse sentido. Até porque a atuação dele, diferentemente do cearense, porque ele não morava aqui, foi mais lá no Rio do que propriamente no seu torrão natal. Como é o nome daquela sociedade? Que era ele e o José de Alencar, que foram escolhidos, que eram dois cearenses. Que... Ali eram, na verdade, 12 cearenses, né? Na verdade, 12? Era uma comissão. Era uma sociedade. Você tem ali, inclusive, além dele, tem outros políticos da época. Você encontra o doutor Moura Brasil, o célebre oftalmologista. Que é cearense também, não é? Porque lá no Rio de Janeiro, o doutor Bezerra idealizou a Sociedade Beneficente, alguns colocam beneficência, cearense, que era exatamente para dar condições aos cearenses que iam para a corte, para que os mesmos tivessem as condições necessárias de se engajar na sociedade, ter um emprego, algo que pudesse lhes auxiliar. E naquele período terrível também da seca de 1877, que perdurará até o ano de 1879, ele organizou uma comissão de socorros, à época assim chamada, para dar o suporte aqui no Ceará. Então ele, José de Alencar, que vai falecer no mesmo ano de 1877, José de Alencar, ele, o Moura Brasil e outras figuras também de projeção local se engajaram nesse propósito
para assim angariar recursos e ajudar naquele momento difícil porque passou a sociedade cearense. Ah, sim. Eu começo só com, repete o nome? Sociedade? Sociedade, na verdade o nome era Comissão de Auxílios Mútuos, né? Que naquela época foram fundadas várias sociedades sempre, inclusive gerou-se uma série de problemas em decorrência do mau emprego, do que eles conseguiam lá, e muita gente começou também a deixar de mandar, o que foi lamentável, porque são coisas desvios, que acontecem, né? Até hoje, os desvios que aconteciam naquela época, infelizmente. A gente vê isso até hoje, né? Então, muitos recursos que eram encaminhados para socorrer os cearenses, os nordestinos. Na época não eram chamados de nordestinos, né? Era norte, o norte era da Bahia para cima, mas as secas do norte, como era chamado. Ele até escreveu um livro também sobre as secas. Nossa, mas então ele escreveu? Muita coisa. Em 1877 ele publica, no mesmo período que o senador Pompeu também escreveu, e porque ele era membro da Sociedade brasileira, Sociedade de Geografia de Lisboa. Também ele era sócio-correspondente. Então era um homem, como eu disse para você, escreveu biografias, era um homem que era ligado à área da física, química, da farmácia. Então era uma alma, como dissemos, multifacetada. Multifacetada. Então ele realmente teve essa projeção extraordinária e deu esse contributo, ainda hoje não tão lembrado, não tão conhecido da sociedade cearense. Professor, a gente está chegando aqui perto de terminar. Eu queria saber como é que foi a sua entrada no Instituto. Como é que é a emoção de entrar no Instituto mais antigo, né? Ele é de 1897? 1887. 1887. Nossa, é mais antigo ainda. É um dos mais antigos, anterior à nossa Academia Brasileira de Letras. Como é que foi a sua? Eu, desde jovem, andava muito pelo Instituto, né? Porque muitas pessoas, colegas nossos hoje, confrades, eles entram no Instituto, mas chegaram recentemente, claro, que pelos seus méritos intelectuais. Sim. Mas eu era filho da casa, né? Usando essa expressão, porque desde jovem, quando eu comecei a me interessar pela história da doutrina que eu professo, que é o Espiritismo, eu comecei a procurar os passos iniciais dos primeiros espíritas, e aí na hemeroteca do Instituto, conversava com o saudoso Geraldo Nobre, né? Sim. Que era, na época, o presidente, ainda dos anos 1990. E aí eu fui me inteirando da realidade do Instituto. Então você conheceu o professor Geraldo? Conheci, tive a felicidade, já bem velhinho, né? Diz que ele estava lá todo dia. Todo dia, todo santo dia. E também junto dele uma outra figura que recentemente, há pouco dia, nos deixou, seu Fernando Câmara. Essa é a figura por quem eu terei uma eterna gratidão. Faz poucas semanas que ele partiu. E foi o seu Fernando que fazia, inclusive, ainda usando a velha máquina de datilografia, né? Algumas anotações, a contabilidade do Instituto, até antes de adoecer e se afastar. E nós fomos ali, nos influindo muito novo à época. E foi quando, depois de algum tempo, mais recentemente, em 2014, nós recebemos o convite do seu Fernando Câmara, Augusto Bezerra, outros amigos, o Eduardo de Castro Bezerra, que sabia do nosso trabalho já à época. Sim. Eu disse, olha, eu não sou muito de me filiar a academias, né? Eu já tinha recebido algumas propostas, mas a única que eu ainda aceitaria seria o Instituto, pelo amor à história, por reconhecer a importância do Instituto do Ceará. E, se for assim, eu disse, mas eu não tenho chance, porque não era assim muito conhecido, né? Dos companheiros da época, muito novinho. E verdade. Aí eu acabei sendo surpreendido com a aceitação, né? Entrei em 2014, após foi no início de 2015, portanto já praticamente 9 anos, indo para uma década no ano que vem, e tem sido uma honra muito grande pelo amor que nós temos a esta instituição vanguardista, né? Na qual passaram figuras na Casa do Barão, né, professor? A Casa do Barão, você citou o Renato Braga, outras figuras que tiveram trans. Agora, recentemente, o neto dele, Henrique, né, que é uma figura muito querida, nós chamamos lá de Zico, né, pessoa muito querida, acabou também de entrar no Instituto Ceará. Então, é uma instituição ele tem é guardiã da nossa memória. Uma pesquisa sobre a Segunda Guerra, não é? Ele trabalha muito essa temática, ele gosta disso, né? Então, tem sido uma alegria muito grande participar, ajudar no que eu posso, né? Escreve, né? Escrevendo, estando lá, compondo a diretoria. Eu acho fantástico o fato de... Eu era o mais novinho, agora já estou me sentindo mais à vontade, estão chegando outros mais novos. Já não é mais novo. As revistas todas anualmente digitalizadas anualmente. Elas são publicadas ininterruptamente, nunca deixou. E outros institutos, infelizmente, nós estamos vivendo momentos difíceis. E muito bem feito, assim, a digitalização. Bem feito, a qualidade, nós tínhamos artigos, temos ainda, né, maravilhosos, uma saudade muito grande do professor Liberal de Castro, que também deixou outro que uma lacuna impreenchível, que eram artigos fantásticos, né, sobre arquitetura no Ceará. Mas hoje tem muita gente boa por aí, lá no Instituto mesmo, que está levando adiante. Ele saía fazendo os artigos, né, do professor Liberal. Professor Liberal, os artigos mais substanciosos, figura... Pronto, eu fui assistir uma palestra do professor Ari lá. Muito amigo do Liberal. Né? E ele estava...
Professor Liberal, tive a felicidade também de conhecer. Tirei foto e tudo. A indicação do professor Ari, veja só como é que são as coisas, querida da vida. Eu bem mais novo, ele era amigo do meu pai, né? Eram vizinhos ali na rua Agapito Santos, no centro da cidade, assim como o Cid Carvalho, né, que é vizinho, amigo do meu pai de infância. E o professor Ari, fomos nós que indicamos o nome dele para o Instituto. Foi? O professor Liberal aceitou. Por quê? Porque o professor Ari foi uma pessoa, para mim, particularmente, muito importante, porque ele também é espírita, né? Então, na minha fase inicial do espiritismo, ele foi presidente. Ele não fala muito hoje, porque já está um pouquinho mais afastado, mas ele, na década de 1970, nos anos 1980, redigiu vários artigos, jornais espíritas, e eu conheci o professor Ari no meio espírita, né? E sempre ia lá na casa dele, ajudei com algum material que eu passei dos livros que ele publicou sobre fotografias, né, da minha família. Então, uma pessoa de uma beleza espiritual extraordinária, sabe? Uma figura que eu acho que, eu diria para você, em nível de Brasil, eu desconheço outro que entenda mais de cinema do que ele. Isso é impressionante. Sabe? Se duvidar, ele está lá fotografia, em relação aos nomes internacionais, porque ele tem os livros sobre as fotografias, são mais recentes, sobre o cinema, então, que foram os primeiros, sobre a energia no Tela Ceará. prateada. A tela prateada é fantástica. Fortaleza era do cinema, né? E o homem desse está fora do Instituto, não tinha como, né? É verdade. Aí nós nos mobilizamos na época e com a ajuda do professor Liberal, por isso que veio a baila aqui a lembrança, e graças a Deus deu certo, ele está lá feliz hoje. Professor, para a gente se despedir, eu queria que você falasse um pouquinho do MEBEM, porque eu tenho muito afeto. Você pode ter afeto por um instituto? Pode, né? Claro, né? Aliás, quero muito que dê muito certo. Coloco isso aqui à disposição sempre de vocês. Você falou a palavra-chave para a gente fechar a nossa conversa, que é talvez aquela que esteja fazendo falta a todos nós nos dias de hoje, nas nossas relações individuais, coletivas, que é o afeto, né? Se nós fôssemos mais afetuosos, o mundo estaria no outro patamar. E em relação ao MEBEM, que é o Memorial Bezerra de Menezes, foi uma idealização nossa, né, pelo amor ao Bezerra de Menezes. E aí, com a ajuda de alguns amigos, entre os quais esse amigo comum que você gosta um pouquinho dele, que ama, que eu sei que é o Tarcísio Matos, nós chamamos de princípio o Tarcísio, que foi o nosso braço direito, né? Até brincava com ele, batendo continência, que é o coronel, que eu que obedecia, né? Uma figura queridíssima. E o Tarcísio, juntamente com outros amigos, sintonizados com essa proposta, aceitaram essa empreitada e nós idealizamos o Memorial Bezerra de Menezes, conhecido como MEBEM, que foi, aliás, responsável ao lado da Federação Espírita do Estado do Ceará pela publicação do livro. E aí nós conseguimos, mercê da atuação do Tarcísio, esse espaço que foi cedido pelo governo do Estado, ainda na gestão anterior, um daqueles castelinhos ali da Praça Luísa Távora, onde o MEBEM funciona. Atualmente ele está sob a condução do Eduardo Lima, que também é um pesquisador, do próprio Tarcísio, que continuam lá, se revezando, se mobilizando, para que assim as pessoas em lá se deslocando conheçam um pouco da história de Bezerra de Menezes. As pessoas encontram o livro lá também. Eu vou colocar, como eu disse, o endereço. Todos os lugares que pode achar, mas tem até na Amazon. Tem na Amazon. Mas lá no MEBEM está mais barato, viu? Então, é mais fácil. Melhor. Uma boa propaganda. Professor, estamos chegando aqui no fim. Obrigadão. Demais. Eu agradeço o carinho de você. E quero lhe chamar outras vezes para a gente falar. Quantas vezes você nos chamar, viu? Obrigada. Gente, tive um episódio aqui que vai ser daqueles. Marcante demais. Se você gosta de história do Ceará, história em geral, né? Porque quem gosta geralmente é apaixonado. Compartilhe esse vídeo, tá? Para as pessoas que você sabe que gostam. Curtam, porque é importante. Queria agradecer, assim, porque está crescendo bastante aí os inscritos, né? A gente já vai com mais de 3.000. Comentem, assim, o que é que vocês querem que a gente fale aqui, tá bem? E até a próxima.